Deputado Nescau, né, veio de uma eleição aí, segundo suplente, né, presidente nacional Presidente nacional do PRD do hoje. PRD. Essa questão da fusão, nós vamos bater uma bola sobre isso. Meu amigo Fredinho, foi companheiro meu de administração pública. O nosso amigo Barreto, para não errar o nome aqui, né, nosso vereador lá de Petrópolis, né, que passou por muita dificuldade aí nas questões ambientais lá. Eu tenho certeza que o senhor está com o companheiro Nescau aí, eu tenho certeza que vai somar muito com a gente. Mas, Nescau, como é que vai ficar essa questão partidária, essa fusão, né? Que já que o partido do senhor participa da administração do Eduardo Paes e o Solidariedade participa do governo estadual. Essa fusão, o que isso significa no jogo eleitoral hoje? Bom, nós fizemos, né, Marco, primeiro agradecer o convite de você, seu convite, né, aqui aprendendo um pouco com o Fredinho sobre a Prefeitura do Rio. Wesley é um companheiro que veio na eleição, veio candidato a vereador na última eleição pelo PRD em Petrópolis e tem se mostrado uma revelação para nós, né? Então a gente tem muita esperança no futuro do Wesley junto com a gente aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos uma fusão em 2022, logo depois da eleição, tanto o PRD quanto o Patriotas não atingiram a cláusula de barreira, quanto PTB, Patriotas não atingiram a cláusula de barreira. Nós fizemos uma fusão e criamos o PRD, Partido da Renovação Democrática. E hoje nós sabemos que o sistema eleitoral brasileiro ele foi criado, Fred, para daqui a mais 4 anos ter 6, 7 partidos. Os partidos que não federarem, se você teve uma federação União e Progressistas, BP. né? Republicanos e MDB conversando sobre federação, PSDB com Podemos. Nós fizemos uma federação para poder ultrapassar a cláusula de barreira na eleição de 26. E eu, só para organizar aqui, o Solidariedade ele participa do governo do município e do governo estadual. Ah, participa dos dois, né? Participa Isso é dos dois. informação Né? que Nós do PRD, né, apoiamos o Eduardo Paes na eleição de prefeito e hoje temos um representante, estou fazendo um trabalho de excelência na Rio Luz, que é o Rafael Thompson, e vamos decidir juntos que caminho tomar. Né? Eu acho que essa decisão ela pesa mais para o lado do Áureo do que para o meu lado. Eu entendo assim que o Rio precisa de um caminho de reorganização. O Estado do Rio de Janeiro precisa se reorganizar. Então, assim, a decisão ela vai ser tomada em conjunto. Mas se os dois partidos não chegarem no consenso, cada um segue o seu caminho. Trabalharemos juntos na eleição na proporcional, né? E cada um vai seguir o seu caminho se não chegar no consenso. perfeito, perfeito. Isso é muito claro para nós. Mas a gente tem muito tempo para conversar e para gastar esse assunto. Quem vai ter que tomar uma decisão mais forte é o deputado Áureo, que vai ter que escolher um lado. Eu já tenho meu caminho asfaltado. O senhor falou no Thompson aí, o Thompson é um grande companheiro que eu conheci na vida pública, um cara de excelência. O Thompson, de vez em quando, eu vou bater um papo com ele lá na Rio Luz. O cara é 8, 9 horas da noite, ele sai dali, vai visitar pontos de luz, aí é um cara, ele vibra com aquilo que o cargo que ele ocupa, ele vibra, porque na realidade quando você ocupa um cargo, não é um cargo, é um encargo, né, Fredinho? Fredinho, né, eu vou passar a palavra para ele aqui, é um garoto que veio para o Rio de Janeiro com esse jeitinho dele, foi articulando, articulando e está aí. E eu tenho certeza que uma hora vai tomar coragem e vai enfrentar as urnas, entendeu? Vai enfrentar as urnas uma hora, Fredinho. A eleição aqui no Rio é fácil, Fredinho. Eu tô fora desse negócio de enfrentar a urna, eu tô fora. Isso eu deixo pra você, Wes, eu deixo pra você, Nescau. Marcos, eu acho que também nunca teve essa coragem. Eu Não, acho que eu não, vou não, não. Eu trilhar o tenho mesmo medo, caminho não. que Eu tenho você. medo, realmente eu tenho medo da urna. Eu também tô fora dessa disputa. Eu gosto muito do bastidor. Eu acho que precisa de pessoas também qualificadas dentro do bastidor, dentro da política. Eu acho que essa é a função hoje que eu tento ocupar. Hoje eu tô na Câmara Federal. Eu participei da Prefeitura do Rio quando eu vim morar no Rio de Janeiro, né, em 2021. Mas com a eleição do deputado Daniel Sorães em 2023, eu fui fazer parte da equipe dele em Brasília. Hoje o gabinete é ocupado por um conterrâneo nosso, o deputado Caio Viana, que também é do PSD. Então esse grupo do PSD se fortalecendo, eu acho que essa é uma missão do PSD aqui no estado, para que até no próximo ano ofereça
uma candidatura viável para o governo do Estado, para discutir um Estado mais salutar, um Estado que desenvolva segurança pública, saúde, educação. Acho que o PSD vai estar bem atento nesse quesito para o ano que vem oferecer uma candidatura viável. O Caio Viana, eu coordenei 2 campanhas dele, um menino que eu vi, garoto, o pai dele, doutor Arnaldo França Viana, um médico, fez excelente trabalho lá em Campos, né. O Arnaldo até hoje, o prefeito do coração, não é esquecido, né. Você está continuando com eu acredito até na eleição lá, o Caio hoje, ele ajudou muito o Vladimir Garotinho ganhar a eleição lá, e eu acredito que ele vai se eleger deputado estadual ou federal, talvez ele não definiu ainda com o que ele verer. Vereador, e Petrópolis, como é que tá aquilo lá? Marcos, primeiramente agradecer aqui também o convite, agradecer ao deputado Marcos Vinícius que me convidou para estar aqui nesse podcast trocando essa ideia com vocês. A nossa campanha, primeiramente, né, foi uma campanha limpa, uma campanha com propostas, né? Fui convidado pelo deputado para ser candidato pelo PRD. Obtivemos o êxito, vencemos a eleição com aproximadamente 2.800 votos. Passando a eleição, assumimos ali a presidência municipal do PRD, a gente vem construindo ali, além do mandato, construindo o partido PRD também no município. Estamos ali mantendo a nossa base, ampliando o partido, construindo a juventude do partido, construindo PRD Mulher, fortalecendo os núcleos do partido PRD na cidade para que o partido tenha um protagonismo lá. E além do trabalho partidário junto ao nosso presidente nacional, Marcos Vinícius, a gente tem feito um trabalho bacana na Câmara Municipal também, entregando um mandato de muito trabalho para a população. No início do mandato, a gente conseguiu conquistar alguns espaços relevantes na Câmara, ele já mesmo no primeiro mandato, presidência da Comissão de Constituição e Justiça, vice-presidência da Comissão de Educação. Então, a gente tem ocupado esses espaços de relevância, diversos projetos de lei já que a gente tem apresentado, um projeto de lei aprovado. É bastante trabalho para a população, entregando aquilo que a gente prometeu na campanha, que foi servir o povo, né, servir a população e trabalhar diariamente. Em relação ao presidente do partido, como é que vai ficar a presidência nacional? Porque o Paulinho, né, da Força Sindical é o presidente nacional, e o senhor, como é que foi essa questão de presidência? Os partidos eles continuam com o seu dia a dia. Paulinho foi eleito presidente da Solidariedade e eu assumi a presidência do PRD. Ele continua lá, eu continuo aqui. A federação tem um presidente, que é o Ovasco, que é o que me antecedeu na presidência do PRD. O Ovasco Rezende é o presidente nacional da federação. Da federação. Aqui no Rio, o Auro ficou como presidente, porque, como eu sou presidente nacional, a gente fez essa divisão. O Auro ficou como presidente da federação no Rio. Mas a federação, ela é bem democrática, né? A gente, para decidir qualquer coisa, tem que estar com 75% de pessoas favorável àquela decisão a ser tomada. Então, acho que vai ser bem discutido, vai ser bem brigado, sabe, o Fredinho? Então, assim, a gente construir uma federação e um estatuto que seja convergente para centro-direita, né? Com 2 partidos que hoje não concordam com a maneira que o Brasil está sendo governado, mas que pensam de formas distintas, né? Então, assim, acho que a gente vai ter uma discussão bem boa e acalorada para as próximas eleições. Essa questão né, Mas, assim, partidariamente nada mudou. a opinião Paulinho ficou na própria minha, Solidariedade e nós no essa PRD. opinião própria, né, no caso, no meu caso, eu já votei no Lula, já votei até no Bolsonaro. Eu acho que esse extremo só está atrapalhando o país. Só atrapalha o país. Quando você estica a corda demais, né, eu acho que a gente tem que ir mais para uma administração de centro, tem que ouvir a esquerda, tem que ouvir a direita, não pode dizer que a esquerda ganhou e a direita perdeu, não pode dizer que a direita perdeu. Eu penso assim, eu acho que é uma questão para você conduzir o país do jeito que é o Brasil, o tamanho que é o Brasil, se você ficar lado A e B só, você só arruma atrito, um trava um lado, outro trava outro. Fredinho, por exemplo, Fredinho, você vê a questão do Eduardo Paes. Eduardo Paes está avançando no interior, né, na questão da região aqui. Por exemplo, a aquisição, eu acho que a tendência do Vladimir, né, é ficar com o Eduardo Paes, mesmo essa questão do Washington Reis aí também, com a sua pré-candidatura, tem todo direito, né? Adiantaram demais a eleição, né? Vai acelerado demais, e vai capotar muita gente na Quando você me curva. chamou, quando eu vi o Marcos Soares, eu falei, será que é o deputado Marcos Soares? É uma condição, é um Pô, cara que foi deputado junto comigo. Mas acho que de verdade anteciparam o jogo eleitoral, né?
E eu ouvi muito, e é um cara que eu admirava muito, que era o Dornelles, dizer que Dornelles. preliminar é para Master ou Júnior. A nossa hora é lá na frente. O profissional joga na hora que tem que jogar. Então, assim, acho que foi adiantado demais. Acho que nós ainda temos muita discussão. Nós temos vários players ainda para serem ouvidos no estado do Rio de Janeiro. Você acabou de dizer, falar sobre os dois, né? Então, assim, acho que a gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte antes de decidir quem são os candidatos ao É, governo. Aproveitando a fala dele do Dornelles, Dornelles dizia uma frase que um ano na política é um século. Então, acho que a gente tem um século pela frente, eu acho que muita coisa vai mudar nessa dinâmica política do Estado do Rio de Janeiro daqui até lá. E acho que tudo agora é muito embrionário, tudo parte de uma discussão. Acho que o PSD, inclusive, assim, eu estou falando aqui como analista agora, tá? Não estou falando como partidário, mas acho que o PSD vai discutir, eu acho que vai ter o momento correto para escolher o nome para o governo do Estado e não é a hora de adiantar essa eleição. Eu ouvi até alguma coisa, né, coisa em relação ao Eduardo ter se pronunciado que ele não é candidato, ele não está pretendendo sair. Eu não sei se é fake news, eu tenho olhado alguma coisa, houve alguma declaração dele oficial sobre isso? Eu vi ontem pelo jornal que ele deu uma declaração que ele não seria candidato. Eu Vi acho apenas que pelo que jornal. que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Eu acho que hoje ninguém é candidato, todo mundo é pré-candidato, Todo até mundo porque pré-candidato. a lei não permite, né. Todo mundo é pré-candidato e acho que o prefeito da capital, como o prefeito de Campos, como o prefeito de Caxias, como o presidente da Assembleia, tem que ser considerado todos players nessa. Só quem não pode ser considerado player e que nem candidato ao governo do estado é o governador Cláudio Castro, que não pode mais. Não pode O resto, mais. todo mundo é pré-candidato. Então, a verdade é essa, né? O Wesley pode ser candidato ao governo, eu posso ser, É, você pode qualquer ser. um, tá Todo mundo aberto é pro cidadão. pré-candidato, ninguém é candidato. E acho que essa discussão vai ser travada dentro dos partidos, dentro do momento importante, do momento certo, os partidos vão discutir quem tem nome e quem tem a coragem de encarar a urna. Exatamente, os partidos têm que amadurecer essa questão daqui até lá para que no momento oportuno se decida o nome, não E é o outra momento de coisa, quando a gente antecipar. acelera muito, né, a gente tem um pouquinho de experiência, a gente aumenta a demanda, né. Quando o cara acelera, lança antes da hora, vem um monte de demanda para ele, ele não vai poder cumprir, que é praticamente impossível, ele começa a derreter. Isso é normal no processo eleitoral. Mas isso aí, Fredinho, essa questão de ser vice, é uma questão, por exemplo, eu comentei até uma declaração do Garotinho, né, que ele falou que se o Washington Reis ficar com o Eduardo, ele não vai seguir o caminho, não sei se você acompanhou, eu fiz até uma crítica sobre isso. Como é que ele vai fazer com o filho ali, né, Vladimir acenando para a questão de ficar com o Eduardo, e o pai dizendo que é umas coisas muito complexas, né, e a Clarissa coxando alambrado da Assembleia. Então, política é um processo muito intenso, né, os interesses. Eu acho que, como eu disse anteriormente, acho que vai ter muita água para rolar, acho que todo mundo vai conversar agora, acho que todo mundo tá vendo por onde pode caminhar, o que pode se lançar ou não pode se lançar, inclusive o Vladimir eu acho que é um player desse jogo importante pelo colégio eleitoral que ele representa, o Eduardo, como você disse, é outro player, o presidente da Leste está sendo um player, vão aparecer outros players, e eu acho que os partidos vão amadurecer essa questão e no O momento Novo não vai certo ficar fora da eleição, o PT não vai querer ficar fora da É, eleição, ninguém vai querer ficar fora. É a eleição que define um novo momento para o Rio de Janeiro. A gente está saindo de 8 anos, né, de governo para uma renovação no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma eleição de divisor de águas. Né? Então, eu acho que todo mundo vai querer participar. E nós, você pelo PSD, eu pelo PRD, fazemos questão de estar no meio dessa discussão, né? Cada um com os seus ideais, pensando de maneira diferente, mas respeitando o processo o eleitoral e O democrático. cenário nacional também vai ser muito importante para essa conjuntura aqui é. política do Estado de Janeiro. Até agora a gente não sabe se o Bolsonaro vai ser candidato, se o Lula vai ser candidato à reeleição, ou se terá outro player pela direita, pela esquerda. Então, esse cenário que ainda vai ser construído, muito debatido, vai influenciar muito aqui na eleição estadual É o também. século que falta para a eleição. É o século que falta para a Na eleição. verdade é o seguinte, na questão partidária, a única certeza é a dúvida, né. É, é A verdade. única certeza é a dúvida. É, Vereador, há questões lá ambientais, lá em Petrópolis passou por momentos difíceis, o governo municipal, estadual avançou em alguma coisa lá? Então, principalmente no momento de 2022, né, que a gente sofreu com aquela grande catástrofe que abalou ali a cidade, até hoje a cidade vive Abalou restrita. o Brasil, né, aquilo dali foi cenas que, né, as Na pessoas verdade, no cenário internacional que isso é, foi, né, divulgado, que tomou essa proporção devido à tragédia tão grande que foi, né.
centenas de pessoas, infelizmente, que foram mortas ali naquela fatalidade. E durante esse período, né, algumas intervenções que tiveram no governo do estado lá, né, deputado, do governador Cláudio Verba Castro. federal, houve também alguma ajuda do governo Assim, federal em relação a. Petrópolis vive, Marco. Eu moro em Petrópolis desde Eu, 1982. inclusive, só me desculpe, eu vi lá, o senhor teve uma votação, né, boa lá, né, onde o senhor foi votado, em 89 municípios, tem que ensinar essa receita a gente, buscar voto em 89 municípios, né? Já O consegui senhor, uma vez em 91. Vou voltar, vou, 91, vou voltar, vou tentar fazer o 92. 89 municípios, né? Parabéns, né? Isso é, quem faz isso é que sabe articular politicamente. Assim, eu moro em Petrópolis desde 1982. E desde que eu sou garoto, teve tragédia em 88, tragédia em 2011, tragédia em 22. Nós tivemos uma ocupação desordenada da cidade desde sempre. E hoje, né, nós, que somos moradores de Petrópolis, pagamos essa conta, né, em cada chuva que acontece. Não é só nas grandes catástrofes. As grandes catástrofes, elas são divulgadas nacionalmente. Mas Petrópolis passa diariamente, não. Mas toda chuva um Todo pouco ano, mais forte. E no verão, Petrópolis passa por problemas. Aonde mora minha mãe, na Rua Coronel Veiga, choveu um pouquinho mais, transborda. Então nós temos esse problema que não vai ser resolvido. Não foi nos últimos, não vai ser resolvido em 4 anos. Nós temos um desafio, e o Wesley como vereador, e o prefeito Ingo, né, que está se estruturando para fazer um grande trabalho na cidade, tem o desafio de melhorar, primeiro, a questão de ocupação desordenada da cidade. Nós, na CPI de 2011, fizemos a CPI da tragédia na Assembleia, nós proibimos ligação de energia em lugares onde não se pode construir. Todo mundo sabe, né? Nem energia, nem televisão, que é básico para o cidadão poder morar, mas a gente acaba perdendo para as companhias, né, para os grandes interesses. A Assembleia fez um mapeamento que mais de 50 mil moradias eram necessárias para tirar as pessoas da área de risco. Nós fizemos um grande trabalho já em 2011, levamos para o Ministério Público, trouxemos para o governo na época, e esse desafio ele é diário para a cidade de Petrópolis. Então a gente tem que entender que e hoje as mudanças climáticas castigam mais a cidade. O cúmulo nimbo que aconteceu em 2011, a nossa conta à época é que ela demoraria mais de 200 anos para acontecer. Só que de 11 para 22, 11 anos depois, mais uma chuva daquele tamanho aconteceu na cidade. Então a gente tem que estar preparado, e aí os governos vêm se preparando com, além de ensinar as pessoas, né, educar as pessoas que elas não podem morar naquela área, a questão de avisar as pessoas, a Defesa Civil hoje é mais preparada que era 11 anos atrás, a questão a tecnologia ajuda, Avançou muito. tanto na previsão quanto em avisar o morador que, ó, hoje vai chover muito, sai da sua região. Então, assim, são coisas que a gente vai ter que conviver. Você vê o Rio Grande do Sul agora, o Guaíba está cheio de novo. Isso é mudança climática, Temática. né? É um Então, local que nunca veio água. Eu tenho um pouco de autoridade, que eu fui comandante de Defesa Civil lá em Campos durante 2009 a 2011. O senhor falou, realmente, eu fiz também lá na época Lagoa de Cima um TAC, um termo de gestionamento de conduta com o Ministério Público em relação à Lagoa de Cima. O pessoal começaram a invadir lá, eu falei, ô promotor, nós temos uma solução aqui, proibir, na época era ampla, de ligar a luz na beirada da lagoa. foi o que nós Não fizemos. ligou a luz, o cara não vai morar Não lá vai se tiver morar. luz. Você acredita que o pessoal deu um jeitinho? O pessoal deu um jeitinho, puxa a luz de fazenda, É. puxa a luz do vizinho que tá ligado, cara. Não tem jeito. O brasileiro, ele vai arrumar um jeito de burlar o sistema. Não tem jeito. O jeitinho é do brasileiro. E hoje tá lá aquele patrimônio que o senhor conhece, Lagoa de Cima. Não sei se o senhor Conheço bem. conhece. Pô, um lugar maravilhoso, todo tomado de casas, as pessoas jogando esgoto dentro da lagoa, vai acabar com aquele local maravilhoso, porque todo mundo quer uma casinha do lado da lagoa para passear de jet ski, para tomar um banho, e estão acabando com a lagoa. A Eu, verdade é essa. historicamente, tenho sempre 1.500 votos em Campos. Toda eleição eu tenho 1.500 votos em Campos. E espero que essa de 26 a gente consiga aumentar. Eu conheço bem a cidade e a região ali, sou
um fã da Ali, inclusive, o Thompson está Terra trabalhando do bem lá. chuvisco. Thompson está trabalhando no estado todo. O Thompson é muito jeitoso, né? Eu trabalhei com o Thompson na última eleição de Rodrigo Bacelar. É um grande parceiro, trabalhador, vibra, tá? Eu acho que foi um grande perca, né? Eu vou falar isso com o meu lado pessoal da equipe do Rodrigo Bacelar. Thompson é um homem que tem conhecimento do estado todo. Se você perguntar, Thompson, eu preciso de uma pessoa do Hospital de Bom Sucesso. Sei sim, vou ligar aqui. Thompson, eu preciso de um hospital na Posse. Sei, eu preciso de uma pessoa que tenha ligação. Ele conhece o Se estado de todo. alguém é Peribel, A conheço. Peribel eu conheço, ele é um Se de cara. alguém em Paraty, E ele vai ele ligar pro conhece, Beto. ele vai ligar para alguém, então eu acho que foi uma grande perca ali do grupo do Bacelar, né, quando houve ali um afastamento, mas isso é política, né? A política era muito dinâmica, né? A gente tem que aprender que a gente tem que respeitar, né, quando o companheiro está em outro partido. Isso aí existe uma discussão no momento certo, que é a eleição, e depois a gente vai seguir a vida em paz aí. O povo escolheu, a gente tem Tem que trabalhar. entender, tem que entender. Assim, a gente vive um momento, Marco, de uma safra nova de políticos e gestores, né? Esse menino, não é porque está na frente dele, não, mas trabalha sábado, domingo, feriado. 2 meninos aqui, quer ver esse aqui? Fredinho, eu olho, ele está em um congresso, aí eu entro na rede social, ele está participando de alguma coisa no Rio de Janeiro. São aqui, nós somos coroa já, do cabelo branco, tem essa garotada aí, a gente vê que a gente está vindo uma safra de pessoas do bem, né? A política Ainda precisa bem de que quê? eles ainda erram e a gente consegue aconselhar. Fica do lado ali, eles não gostam de perguntar muito não, eles não gostam não, mas de vez em quando puxa para conversar, e Fredinho é uma grata surpresa, entendeu? Quando eu vim para o Rio aqui, a gente conversou, ele falou, não, Marquinhos, vamos trocar ideia. O deputado, né, presidente, eu sei que o tempo do senhor está curto, o senhor tem outros compromissos, eu quero que o senhor aí fazer as considerações finais, todos os 3 companheiros aí, fica à vontade. Marco, primeiro aqui, mais uma vez agradecer e dizer que esse espaço democrático aqui da gente discutir política, a gente tinha que fazer uma vez por semana, que a política está tão dinâmica, que toda semana Não, aqui, tem uma eu deixo o novidade. espaço aberto, o senhor pode vir aqui uma vez por semana, apresentar o podcast, o senhor pertinho do partido, pode marcar aqui, bater bola com Fazer os café com companheiros. Nescau aqui, Tem então. café com Nescau, pô, eu tenho um café aí, o senhor traz o Nescau. Fazer café com Nescau. Aqui a Marcela tá ali, né? Bia, pode ser, Bia? Dá pra gente fazer um café com Nescau aqui semanalmente. Obrigado a você e, como eu disse, a política é muito dinâmica. A gente vai ter aí muito tempo para discutir, né, o rumo e o futuro do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu concordo com o Fredinho quando ele diz que a eleição majoritária também vai influenciar aqui. E ela também, como a eleição do Rio de Isso aí Janeiro, desculpa, o senhor acha que pode transformar em um plebiscito, direita e esquerda aqui também? Pode significar esse jogo também? Acredito que sim, acredito que sim. Mas acho que eu vou também fazer minha consideração final como uma outra frase parecida com o Dornelles, mas do Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, quando dizia que a política é como uma nuvem, né? Você olha e está de um jeito, quando você olha de novo já mudou. já está de outro. Então, muita coisa vai influenciar ainda que a gente nem imagina. Muitos fatos vão aparecer e vão mudar toda a dinâmica do jogo. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui: café com Nescau, café com leite, café com Wesley, Não pode deixar entornar, né? Não pode deixar entornar. Conversar diariamente para a gente ir acompanhando o rumo da política e adequando ao melhor cenário possível para tomar uma decisão sensata. Exatamente. O Rio é um estado muito complexo, que vai precisar de muita ajuda, né? Tanto do governo federal e muita ordem no governo do estado. Então a gente vai ter que discutir bastante para entender quem pode levar o Rio. A gente não vai dar tempo de falar, vão ter outras pautas, a questão da segurança também é uma coisa muito complexa, entendeu? Mas não vai dar tempo de falar sobre tudo, vão ter outras oportunidades. Eu tenho certeza que o senhor vai apresentar futuramente o podcast e vai abordar no podcast dele, né? É o novo apresentador aqui, já está convidado de forma oficial, mas depende dela aprovar ali, ó. Vereador. Prazer participar aqui desse bate-papo, essa conversa com política aqui do podcast. Tem jeito de executivo, não tem? Verdade. Tem jeito de executivo. Foi bom aqui estar escutando aqui a conversa e aprendendo um pouco aqui com esses expoentes aqui da política do Estado. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de todos aí. Show. Tamo junto aí. Muito obrigado. Obrigado, Fredinho. Obrigado, Nescau. Obrigado, vereador. Até a próxima. Até a próxima.